Bom, em vídeos anteriores, eu apresentei para vocês como você deve montar um dataset, um conjunto de dados, na etapa de coletar os dados e preparar eles para a próxima etapa, a etapa que a gente vai aprender com os dados. E para isso vamos precisar treinar um modelo, treinar um algoritmo para que ele aprenda com os dados e em seguida a gente possa fazer alguma predição baseada neles. Então, nesse vídeo, nós vamos entender melhor como treinamos um algoritmo de Machine Learning e treinar um modelo com a biblioteca Scikit-learn do Python, utilizando o dataset do Cancer. Eu vou assumir que você já entende alguns conceitos importantes sobre o que é um dataset, o que compõe o dataset, o que é um atributo, o que é uma classe. Caso você não saiba, aconselho você a assistir meus vídeos anteriores, que tem tudo bem detalhado lá. Bom, nessa aula nós vamos relembrar o processo que eu tinha apresentado na aula passada, no vídeo passado. Nós vamos ver os 4 passos para aprender com os dados e nós vamos treinar o modelo KNN com o dataset Breast Cancer. Então vamos seguir aqui com o nosso dataset do câncer de mama, que é um dos cânceres mais comuns, sendo o mais mortal para as mulheres. Relembrando que é um dataset com 569 linhas e 32 colunas. Nós já garantimos que os atributos e as classes se encaixam nos 4 requisitos que o Scikit-learn espera. Lembrando que o Scikit-learn é uma biblioteca de aprendizado de máquina para a linguagem Python, que contém vários modelos, bem simples de usar, com pouquíssimas linhas de código. A biblioteca oferece várias opções de parâmetros para cada modelo, o que faz com que você possa ajustar esses parâmetros para melhorar a performance do modelo. Além disso, os modelos vêm com os parâmetros padrões, então para quem está começando é ótimo, porque você não vai precisar entender todos os parâmetros para começar a botar a mão na massa e praticar de fato. A documentação do Scikit-learn é muito boa, então ajuda bastante a entender o modelo e como usar ele corretamente. E além dos modelos, o Scikit-learn disponibiliza um conjunto de funcionalidades para a gente fazer algumas tarefas complementares que são necessárias quando vamos fazer um projeto de Machine Learning, como seleção de modelos, avaliação de modelos e preparação dos dados. Relembrando aqui os 4 passos-chave para que o Scikit-learn espera que seus atributos e classes estejam rapidamente. O primeiro é que o Scikit-learn espera ver apenas números nos objetos e atributos e das classes. Nós vimos que nosso vetor de classe, a coluna diagnoses, ela é representada pela letra M de maligno e B de benigno. Logo, a gente precisou substituir as letras M pelo número 1 e todas as letras B pelo número 0. Na aula anterior, eu expliquei com mais detalhes como fizemos isso. A gente já consegue visualizar aqui o nosso dataset e a coluna diagnoses contendo apenas números. Então, o segundo requisito é que o Scikit-learn espera que os atributos e as classes sejam passados para o modelo como objetos separados. Ou seja, você terá que separar seu dataset em atributos e classes. Nós armazenamos nossos atributos numa matriz X, contendo todas as colunas da primeira em diante, que chamamos de matriz de atributos, e nosso vetor de classe Y, contendo a coluna diagnoses. E aqui, quando armazenamos a matriz de atributos, quero fazer uma correção, porque no último vídeo, no vídeo anterior, eu disse que era da segunda coluna até a coluna 32, no caso da segunda em diante. Porém, eu não fiquei atento para um detalhe, que quando abrimos o nosso dataset e colocamos a primeira coluna como a coluna de identificação, nossa primeira coluna passa a ser a coluna de diagnoses, nossa coluna de classes, que pode ser acessada pelo índice 0. Vamos visualizar aqui. Então agora, no índice 1, nós já temos o nosso primeiro atributo, que é a média dos raios dos núcleos celulares. E se a gente visualizar o nome de todas as colunas, fica bem claro que nossa matriz de atributos serão todos os valores das colunas 1 até a 31. Mas vamos seguindo aqui com o nosso vetor de classes, que continua sendo a coluna diagnoses. Com isso, temos os atributos e as classes separadas e armazenados em objetos diferentes, x e y, respectivamente. Vamos seguir para o próximo requisito, que é o que o Scikit-learn espera que os atributos e as classes sejam armazenados como no PyArrays. A gente verificou se os objetos, os atributos e das classes eram no PyArrays utilizando o método type, passando os objetos x e y como parâmetro. E a saída da célula comprova isso.
Bom, e o quarto e último requisito é que os atributos e as classes precisam estar em formatos adequados. Então, o objeto dos atributos deve ter duas dimensões, onde a primeira dimensão representa a quantidade de linhas, ou seja, a quantidade de instâncias do dataset, já a segunda dimensão representa o número de colunas, ou seja, a quantidade de atributos do dataset. A gente confirma que a primeira dimensão contém 569 linhas, que é o número de amostras que temos no dataset, e para cada amostra temos 30 atributos, já que temos 32 colunas, porém a primeira coluna é de identificação e a segunda representa a classe de cada amostra, como está documentado na descrição do dataset lá no Kaggle. Já o objeto da classe Y deve conter apenas uma coluna, que é a coluna Diagnoses, com 569 linhas, ou seja, um rótulo para cada amostra. Bom, resumindo, nosso dataset possui 569 instâncias, no qual cada instância representa um tecido mamário. O dataset possui 30 atributos, que são representados pelas colunas 2 até 32. As classes das instâncias correspondem se o tecido é maligno ou benigno, representadas pela segunda coluna, a coluna Diagnoses, e trata-se de um problema de classificação. Bom, vamos seguir para a próxima etapa, que iremos aprender com os dados. Dentro dessa etapa de aprender com os dados, existem 4 passos importantes que você precisa fazer antes de colocar seu modelo para realizar alguma predição. O primeiro passo é que precisamos escolher um algoritmo, um classificador, que você irá treinar com o seu dataset. Depois de ter escolhido o algoritmo ou classificador que você irá treinar com o seu dataset, você irá treinar seu algoritmo de fato. Depois de ter treinado o algoritmo, você vai avaliar o desempenho dele a partir de algumas métricas que iremos ver logo mais. E em seguida você irá tentar otimizar o desempenho dele o máximo possível, caso você não esteja satisfeito com os resultados que ele esteja oferecendo. Bom, e para isso você precisa entender como que os algoritmos aprendem com os dados. Nesse vídeo nós vamos escolher o KNN, o algoritmo KNN, os K vizinhos mais próximos, que é um dos algoritmos mais simples para começar. Mas antes de introduzir para você o que é o modelo de classificação KNN, vamos primeiro falar como nós, humanos, poderíamos realizar essa tarefa. Especificamente, como que a gente poderia predizer o diagnóstico do tecido mamário, se a gente tivesse a imagem desse tumor. Provavelmente nós nos apegaríamos ao tamanho, à homogeneidade, à simetria das células. Então, imagine que você recebeu uma nova imagem de um tumor e você possui a tarefa de dar o diagnóstico desse tumor, classificar entre maligno e benigno. Provavelmente tentaríamos comparar mentalmente a nova imagem do tumor com as que a gente já viu antes. E se essa nova imagem tivesse mais parecida com as imagens do tecido maligno, eu daria o diagnóstico como maligno. Da mesma forma, se fosse mais parecida com as imagens que eu já vi do tecido benigno, eu daria o diagnóstico como benigno. O processo que eu acabei de explicar é semelhante ao modo que o KNN funciona. Então, descrevendo os passos que o KNN segue são: primeiro você escolhe um valor para K, como 5, por exemplo, que representa o parâmetro número de vizinhos a serem considerados. Então, o modelo procura as 5 instâncias nos dados de treinamento que estão mais próximos das medidas do tecido mamário desconhecido, que é a nossa nova amostra. Em outras palavras, o modelo calcula uma distância numérica, normalmente a distância euclidiana, entre o novo tecido mamário e cada uma das 569 amostras dos dados e seleciona as 5 amostras mais próximas dessa nova amostra. Então, entre as 5 amostras selecionadas, é contada a quantidade de cada classe, e a que for mais frequente é utilizada para predizer a classe desse tecido mamário, desse tumor desconhecido. É como o ditado diz, né? Me diz com quem tu andas, que direi quem tu és. E é engraçado que dizem muito que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, fica aí a analogia. Então, vamos ver visualmente como o algoritmo funciona para ficar mais claro. O exemplo a seguir não se trata do dataset do câncer, tá certo? Mas vai ajudar bastante a gente a entender melhor como funciona o modelo. Eu utilizei a biblioteca MGlearn para fazer esse gráfico. Bom, na imagem você pode observar no espaço de características 4 símbolos. Vamos assumir que os círculos azuis representam os tumores malignos e os triângulos laranja representam os tumores benignos. As estrelas representam as novas instâncias, os novos tumores, que não são conhecidos. Então, é calculada a distância entre essa nova instância e todas as instâncias do conjunto de dados, e são selecionadas 5 instâncias mais próximas, pois escolhemos K igual a 5. Em seguida, é verificado qual classe é mais frequente entre as 5. Por exemplo, essa nova instância possui 3 instâncias da classe benigno e 2 instâncias da classe maligno. Com isso, o algoritmo prediz que se trata de um tumor benigno.
porque tem mais tumores benignos próximos a ele do que tumores malignos. Já essa nova instância aqui possui 5 instâncias da classe maligno, com isso o algoritmo prediz que se trata de um tumor maligno. Agora vamos utilizar o KNN no dataset câncer com scikit-learn. É agora que vamos começar a modelar a nossa máquina de aprendizado. Bom, o scikit-learn fornece uma interface uniforme para os modelos de machine learning. Além disso, existe um padrão em comum que a gente pode reutilizar entre os diferentes modelos, o que facilita bastante o nosso trabalho. E para treinar o nosso modelo e fazer alguma previsão utilizando esse modelo treinado no scikit-learn, você pode seguir esses 4 passos. O primeiro deles é importar a classe que você irá utilizar. Nesse caso, iremos utilizar o kneighbors classifier do sklearn.neighbors. E detalhe que o scikit-learn é cuidadosamente organizado em módulos, como neighbors, o que facilita achar a classe que você está procurando. Então, para importarmos a classe kneighbors classifier, basta escrever from sklearn.neighbors import kneighbors classifier. Seguindo para o próximo passo, precisamos instanciar o modelo. O scikit-learn se refere a seus módulos como estimadores, porque seu papel principal é estimar coisas desconhecidas. E esse processo é chamado instanciar, porque estamos criando uma instância da classe kneighbors classifier. E para a gente instanciar esse estimador, basta a gente escrever knn igual a kneighbors classifier. Nessa linha de código, nós criamos uma instância da classe kneighbors classifiers e chamamos de knn. Em outras palavras, agora nós temos um objeto chamado knn que sabe como fazer a classificação dos k-vizinhos mais próximos e está esperando darmos para ele algum dataset, que no nosso caso será o dataset do câncer. Bom, mas antes de seguirmos para o próximo passo, tem 3 observações importantes sobre instanciar o estimador que você precisa saber. O primeiro é que não importa como você chama o objeto, tá certo? Eu particularmente tendo a escolher um nome que reflete o modelo que ele está representando, mas você poderia escolher EST de estimador, ou CLF de classificador, beleza? Então isso fica a seu critério. Também note que eu especifiquei o parâmetro número de vizinhos, n-neighbors. Essa é a forma que a gente diz ao algoritmo k-vizinhos mais próximos que ele deve procurar um vizinho mais próximo. Tem outros parâmetros também, tá certo? Que eu não especifiquei aqui seus valores. Logo, todos esses valores, todos esses parâmetros, serão ajustados pelo valor padrão, pelo valor default do scikit-learn. Nós podemos visualizar os valores padrões de todos esses parâmetros apenas dando print no objeto knn. O que facilita bastante nossa vida, porque a princípio você vai poder iniciar um novo modelo sem necessariamente saber o significado de todos esses parâmetros. Bom, seguindo para o próximo passo, de ajustar o modelo com o dataset. Nesse passo nós iremos treinar o nosso modelo. Ele vai aprender a relação entre os atributos e as classes. E para isso a gente utiliza o método fit do objeto knn. E passamos 2 argumentos, a matriz de atributos x e o vetor das classes y. Com isso você ensinou ao algoritmo o que é um tumor benigno e o que é um tumor maligno. Agora o algoritmo já pode fazer predições em novos tumores baseado nos tumores que você já apresentou para ele. Em outras palavras, a gente está colocando as características de um novo tecido mamário, de um novo tumor, e pedindo um modelo ajustado, ou seja, o modelo já foi treinado para predizer o diagnóstico do tecido baseado no que ele aprendeu no passo anterior. E para isso a gente utiliza o método predict do knn e passamos os atributos do tecido mamário desconhecido no formato de lista do Python. Só que para fazer isso eu preciso de uma nova amostra. Eu vou criar uma e vamos fingir que essa nova amostra são as características de um tumor, beleza? Talvez tu esteja se perguntando, mas Vini, por que tu simplesmente não tenta predizer um tumor que tu já tem no teu dataset? E a gente não faz isso porque a gente treinou nosso algoritmo com todos os dados. Então, se a gente testar o algoritmo com um tumor que ele já viu, ele com certeza vai acertar, porque ele já aprendeu que aqueles atributos, aquelas características,
corresponde a um tumor daquela classe. Em vídeos futuros vou estar explicando alguns métodos que a gente pode utilizar para contornar essa situação. Mas vamos voltar aqui e fazer nossa predição. Primeiro vamos simular uma nova instância, então digamos que foi feito um novo exame, uma imagem de um novo paciente, e o algoritmo de pré-processamento extraiu os atributos dos núcleos celulares presentes nas imagens, e esses valores foram armazenados no vetor x1000. Como temos 30 atributos, então esse vetor terá 30 valores. Perceba que a gente não sabe a classe desse tumor, apenas os atributos. A gente pode verificar o tamanho dessa lista utilizando o método len, tá certo? Ele está com 30 valores, é o que a gente quer. E agora sim podemos fazer a nossa predição. Beleza, o método predict retorna um array com o valor da classe. E como o valor 1 está representando a classe benigna, para o KNN com igual a 1, o tumor com essas medidas representa o diagnóstico do tumor benigno. Massa, né? Parece mágica, mas é só matemática por trás disso tudo. O método predict também pode ser utilizado em múltiplas instâncias de uma vez, beleza? Nesse caso, a gente cria uma lista de listas, que eu vou chamar de x1000 novamente, que contém duas novas instâncias. Eu vou alterar alguns valores para ficar diferente, e quando passarmos essa lista para o método predict, ele converte para um NumPy Array, sendo duas instâncias com 30 atributos cada. A gente pode visualizar aqui que o método predict retornou um array com dois valores, e o que significa que a predição para o primeiro tecido mamário é 1 e o segundo é 0. Ou seja, o algoritmo está predizendo que o primeiro tumor é benigno e o segundo tumor é maligno. Beleza, agora vamos dizer que você quer tentar um valor diferente para cá, como 5, por exemplo. Isso é conhecido como ajuste de parâmetros, porque você está variando os parâmetros passados para o modelo. E repara que agora você não precisa importar a classe novamente. Você apenas instancia o modelo com o argumento dos vizinhos igual a 5. Ajusta o modelo com o dataset e faz as novas predições. Bom, como vocês podem ver, dessa vez o modelo previu o valor 1 para os dois tumores desconhecidos.
Ou seja, diferentemente do modelo anterior, ele previu que ambos os tumores são benignos. Uma das coisas que amo no scikit-learn é que os modelos possuem uma interface uniforme, o que significa que você pode utilizar os mesmos 4 passos que descrevi com um modelo diferente com certa facilidade. Por exemplo, eu posso tentar o Logistic Regression, que apesar do nome é outro modelo utilizado para classificação. Vamos seguir os mesmos passos que utilizei com o KNN. O primeiro passo é importar o Logistic Regression do módulo Linear Model. O segundo passo é instanciar o modelo com todos os parâmetros padrões. O terceiro passo é ajustar o modelo com o dataset. Então, logreg.fit xy. E por último, fazer as predições. E observe que dessa vez o modelo previu o valor 0 para a primeira observação e 1 para a segunda, ou seja, os diagnósticos dos tumores desconhecidos seriam maligno e benigno, respectivamente. Aí tu deve estar pensando, então qual modelo está fazendo as predições corretas dos diagnósticos desses tumores? Já que para cada modelo está tendo um diagnóstico diferente. E a resposta é que a gente não sabe, porque esses tumores possuem medidas muito distantes das que temos no conjunto de dados de treinamento. O que significa que a gente não sabe as respostas verdadeiras para essas amostras, até porque eu simplesmente inventei elas aqui agora. No próximo vídeo a gente vai começar a discutir os procedimentos para avaliar os modelos que nos permitem avaliar quão bem nosso modelo está performando quando recebe dados que possuem valores distantes do que foi utilizado no treinamento. Esses procedimentos irão nos ajudar a determinar qual valor de K é o melhor para o modelo KNN e se o KNN ou Logistic Regression é a melhor escolha para o nosso problema em particular. Além disso, vai nos ajudar a otimizar os nossos modelos. E um detalhe muito importante é que não existe um classificador melhor ou pior que o outro, nem escolha de parâmetros melhores ou piores. Existe um melhor classificador e os melhores parâmetros para o seu problema. E a única forma de descobrir isso é testando.